E abram suas Bíblias em Gênesis 12, de 1 a 9. Gênesis 12, de 1 a 9. Deus chama Abrão, ele faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e aí ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Nebeque. Amém, irmãos? Senhor Deus, eu lhe peço, ó Pai, que não seja eu, Senhor Deus, a falar a tua palavra, mas que venha de ti, Senhor Deus. Ó Jesus, usa-me, Senhor Deus, como um instrumento, ó Pai. Que não seja de mim, mas que seja de ti, ó Pai. Cuida, Senhor Deus, de cada um dos seus filhos que aqui estão, que eles venham receber realmente a tua palavra, Senhor Deus, e venha, Senhor Deus, botar do fundo do coração, Senhor Deus. Ó Pai, que eles venham sentir, Senhor Deus, a palavra, Senhor Deus, realmente, Senhor Deus, ser necessária para a vida deles, ó Pai. Cuida, Senhor, dos seus filhos, cuida da família dos seus filhos, Senhor Deus. Seja conosco, nos dê a direção do nosso dia a dia. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Pode se sentar, irmãos. Então, irmãos, aqui, Deus faz promessa a Abrão. Faz promessas, mas também testa ele na obediência. Quando ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Quanta obediência mostrou Abrão para o nosso Deus. Porque ali estava se tornando um lugar idólatra. E o Senhor queria tirar ele daquele lugar. E Abrão, com a sua obediência, pegou a sua esposa Sarai e o seu sobrinho Ló e saiu. Foi adiante para uma terra que ele não sabia qual era. Porque o Senhor falou: vai para a terra que eu te mostrarei. Irmão, ele fez isso, Abrão fez isso aos 75 anos. Ele foi obediente ao Senhor. Às vezes a pessoa fala: já estou de idade, né? Não sirvo mais para nada, não preciso ser obediente. Não é assim. Não tem idade para mostrar a obediência ao nosso Deus. Assim como o Senhor fez promessas a Abrão, Ele faz também a nós. Nós somos promessas do Senhor para os nossos pais. Os nossos filhos são promessas do Senhor para nós. A nossa família, o nosso emprego.
tudo são promessas cumpridas pelo nosso Deus. Mas, para Abraão conseguir conquistar essas promessas, a vida dele também passou por etapas. Assim como a nossa passa também por etapas. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, isso é promessa do Senhor. Acha que tem que se realizar logo. Mas não é assim, não. A promessa é feita aqui. Se Deus quiser, vai se realizar logo. Mas, se Deus também quiser, nós vamos passar por processos em nossa vida. Às vezes fáceis, às vezes difíceis. Choramos, às vezes, pela tristeza que passamos em nossa vida, até nós conseguirmos a nossa promessa. Mas precisamos ter a certeza que vai ser realizada no tempo de Deus. Abraão passou por algumas etapas, a qual algumas eu vou falar aqui. Ele foi seguindo para a terra que o Senhor falou, vá para a terra que te mostrarei. Só que na terra que ele chegou, estava havendo fome. Só que em Abacuque 3, 17 a 18, diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto Deus da minha salvação. Abraão creu na promessa do nosso Deus. Ele estava passando por aquele processo, mas ele sabia que Deus não ia deixar ele passar fome naquele lugar. E ele foi para o Egito. Só que ao se aproximar do Egito, Abraão teve medo. Assim como nós temos medo em algumas etapas na nossa vida. Abraão teve medo. Ele teve medo de perder a sua vida por ser casado com a Sarai e ela ser muito formosa e o faraó querer, pegá-la para ficar com ele e matar Abraão por ser esposo dela. Então, o que ele fez? Ele omitiu. Ele omitiu que era o esposo de Sarai. Falou apenas que era irmão de Sarai. Ele realmente era irmão. Era meio-irmão de Sarai. Mas o que aconteceu? Ele omitiu aquilo que o convinha. A parte principal, é o recheio do bolo. Aquilo que fazia a diferença, ele omitiu. Porque ele sabia que se ele falasse que era o esposo da Sarai, poderia acontecer o pior com a sua vida. Ele deduziu assim. Irmãos, às vezes nós omitimos algumas coisas na nossa vida, que no momento vamos ganhar vantagem, mas posteriormente, lá no futuro, vamos ver que não valeu a pena a omissão de certas coisas. Devemos, irmãos, andar sempre de cabeças erguidas, com direção do nosso Deus, e crer a cada dia que Ele vai nos tirar da situação difícil. Na vida de Ló houve uma separação. Separação entre ele e seu... Na vida de Abraão teve uma separação, E entre ele e Ló. Isso a gente vê em Gênesis 13, 8. Disse Abraão a Ló:
não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Aqui, irmãos, ele mostra que para ele ali, ele não queria, tanto que ele gostava de Ló, que ele levou Ló junto com ele e com a esposa dele. Mas ele não queria conflito. Era um momento de decisão na vida de Abrão. Então ele preferiu que o sobrinho se separasse dele, para que não houvesse mais conflito na família. Há momentos que temos que decidir que às vezes nos entristece. Ló e Abrão ficaram com os corações apertados pela separação, porque um amava o outro, mas viu que se permanecesse junto, iria ser pior. Então tem que haver alguns momentos de decisão também na nossa vida. Às vezes, momentos difíceis, mas que tem que acontecer. O Senhor continua fazendo promessas a Abrão. Nós podemos ver em Gênesis 14, 15. Gênesis 13, 14, 15. Disse o Senhor a Abrão, depois de Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, darei a ti, a tua descendência para sempre. O Senhor reforça as promessas na nossa vida. Assim como reforçou Abrão, Ele também reforça as promessas que Ele tem para a nossa vida. Eu tenho promessas para ser cumprida. Você tem promessas para ser cumprida. Às vezes em nossa vida, irmão, a gente sente como se a gente estivesse entrando em um túnel. Um túnel muito comprido, escuro, sabendo que só depende da gente daquele túnel. Porque só a gente pode passar por aquele momento. Nós encontramos dificuldades, tribulações. Pensamos que não vamos vencer. Mas lá no finalzinho desse túnel, escuro, nós avistamos uma luz. É essa luz que vai fazer a diferença na nossa vida. Porque essa luz é Jesus. Jesus te abençoando. Jesus te acolhendo, te renovando. Fazendo você perceber que para a tua vida tudo tem jeito quando Ele está à frente. Amém, irmãos? Abrão entra em uma batalha. A guerra dos 4 reis contra 5 reis. Os 5 reis se revoltam por pagar tributos e não ter muito benefício, porque está pagando para os 4 reis e os 4 reis se beneficiando. Isso a gente vê em Gênesis 14, de 1 a 2. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomé, rei de Elão, Etidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Bissa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semebé, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela. Esta é Zoar.
Então começou a guerra. Devido a essa situação, os 5 reis se revoltaram por pagar tributo aos 4 reis, e os 4 reis se beneficiar, usufruir de tudo, e não dar privilégio nenhum para os 5 reis. O que aconteceu? Os 4 reis se beneficiaram, entraram em guerra, pegaram os bens das pessoas, né? Gado, tudo. E foi para também terra vizinha. E lá pegou Ló e levou cativo. O que aconteceu? Abraão soube disso e pegaram o seu sobrinho e ele foi guerrear contra isso. Mas ele foi nessa guerra não sozinho, foram com seus aliados. Mas o principal de todos dessa guerra é o nosso Deus. O general da batalha que estava à frente dessa batalha para guerrear, para dar a vitória. E realmente deu a vitória a Abraão. Ele trouxe Ló, trouxe bens, trouxe tudo. Quantos são os momentos de nossa vida que nós entramos em uma batalha? Momentos de dificuldade, difícil de prosseguir, pedindo ao Senhor para nos renovar. Processo que, às vezes, a gente pensa que não vai passar, está difícil. Eu tive numa batalha muito difícil com meu filho Heitor. Ao nascer, ele nasceu com um problema chamado megacolo. Ficou 2 meses internado, fez uma cirurgia no intestino. Pensei que havia passado. Graças a Deus a promessa foi cumprida, porque eu saí daquele hospital com meu filho com vida. Pensei que havia passado. Mas nossa vida é um processo. Não é feito só de alegria. Veio mais uma situação com o Heitor aos 7 meses. Uma bactéria foi para o quadril dele. Ficou internado mais 2 meses. Teve que fazer mais cirurgias. Não foi só uma. Foram 1, 2, 3. Tendo que engessar o quadril. E eu continuo aguardando a promessa do Senhor na minha vida e do meu filho. Porque o médico diz, enquanto ele estiver em crescimento, há chance do osso do fêmur sair do quadril e ele ter que fazer outra cirurgia. Mas eu aguardo no meu Deus. A resposta vem do nosso Deus. Se a promessa do Senhor ser cumprida, vai ser cumprida. Nós temos que crer nisso. Deus promete um filho a Abraão. Em Gênesis 15, de 1 a 4. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filho, o herdeiro de minha casa, é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Só, irmãos, que aconteceu uma precipitação. Deus prometeu a Abraão que seria gerado o filho dele. Sarai tirou as suas conclusões. Como eu, uma pessoa já de idade, estéril, não tem condições de eu gerar um filho. O que ela fez? Pegou a sua serva, Sarai, e entregou para o seu esposo. E nisso, a tua serva concebeu um filho não filho da promessa, que foi o Ismael. E qual foi a consequência disso, dessa precipitação? O desprezo da sua serva para com ela. Porque a sua serva falou, eu tive filho de Abraão, você não teve.
Isso é para nós pensarmos, irmãos, antes de ter uma decisão, antes de nos precipitarmos. Porque a nossa precipitação pode nos dar danos futuros, consequências que vão nos seguindo. A consequência que houve na vida de Abrão com a Sarai foi o desprezo da serva para Sarai. E na nossa vida, devemos vigiar muito para não sofrermos consequências graves que vão nos seguir. Aos 99 anos, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. E promete um filho para eles. Esse é o filho da promessa. Isso nós podemos ver em Gênesis 18, 10, 12. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, eu velho também, o meu Senhor terei ainda prazer. Irmãos, quando Deus quer, Ele mexe na nossa história. Ele é o autor da nossa história, da nossa vida. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Creia nisso. Deus é maravilhoso. Sara riu porque realmente, pela visão humana, ela não poderia ter. Mas pela visão humana. O nosso Deus é muito além do que isso. Para nós encerrarmos, vamos no nascimento de Isaac. Promessa do nosso Deus concluída. Gênesis 21, de 1 a 7. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nascera Isaque, seu filho, e dissera a Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Antes, Sara riu, duvidando do que poderia acontecer. Agora, na palavra do Senhor, ela ri da alegria que o Senhor dera a ela. Um filho. Deus promete, Deus cumpre. A vida de Abraão não parou por aqui. Continuou. Promessas foram feitas, promessas foram cumpridas. Assim como a nossa vida também não para aqui. Continua. Devemos crer no nosso Deus. Promessa feita para você anteriormente, que ainda não foi cumprida. Creia. Vai ser cumprida na tua vida essa promessa.
Você tem que entender que não é no seu tempo, é no tempo de Deus. 75 anos tinha Abraão, quando foi feita a promessa para ele. Aos 100 anos, ele veio ter Isaac. É no seu tempo? É no meu tempo? Não. É no tempo de Deus. Temos que entender isso. Você vai ter resposta para aquilo que você precisa. Amém, irmãos?